5 postes de madeira foram cruzados como crucifixos rudimentares, e em cada um deles, uma figura suspensa pendia, mal viva. Eram altas, musculosas, com os corpos parcialmente despidos, cobertos de hematomas, marcas de chicote e sangue seco. As cordas cravavam fundo nos pulsos e tornozelos, esticando seus membros sob o sol impiedoso do meio-dia, como peles de animais deixadas para secar. Seus peitos subiam e desciam em respirações rasas e frágeis. Elas ainda estavam vivas. Silas deu um passo à frente, depois congelou. Uma delas levantou a cabeça. Seus olhos estavam fundos e secos, mas ainda havia um lampejo de vida queimando ali dentro. Seus lábios rachados tremeram, ressecados pela sede. O som que saiu foi pouco mais que um sopro. Por favor, não nos deixem aqui. O som rasgou o ar, não por ser fraco, mas por vir de alguém empurrada além do limite do desespero. Silas sentiu o peito se apertar. 12 anos antes, no Tennessee, ele já tinha ouvido gritos assim, em meio à fumaça e aos berros. Naquela época, ele havia virado o rosto. Sobreviveu, mas a culpa o perseguiu todos os dias desde então. Desta vez, Silas Ward subiu direto à colina. Ele colocou a espingarda no chão, puxou a faca e começou a cortar as cordas. A lâmina em sua mão tremia levemente quando o aço encontrou a fibra áspera. Ele cortou cada nó devagar, com cuidado, como se o menor erro pudesse tirar a vida pendurada à sua frente. A primeira mulher desabou em seus braços. Seu corpo era pesado e sólido, o cheiro de suor seco, poeira e sangue antigo grudado nela. Quando Silas a deitou no chão, o pano rasgado em suas costas escorregou para o lado. Ele congelou. As costas dela estavam cobertas de queimaduras antigas e cicatrizes profundas e retorcidas. Algumas pareciam ter sido feitas com metal em brasa. Aquilo não fora um acidente. Aquilo não era guerra. Era tortura deliberada. O coração de Silas batia tão forte que ele achou que as pernas iam ceder. Outra imagem se sobrepôs ao momento. Uma clareira enlameada no Tennessee, 12 anos antes. Fumaça de armas. Gritos. Uma garota sendo arrastada por 2 soldados. Naquela época, Silas era jovem, assustado e tolo bastante para acreditar que, se simplesmente desviasse o olhar, tudo acabaria sozinho. Ele virou o rosto. E desde então, embora tivesse sobrevivido, nunca mais havia realmente vivido. Silas cerrou o maxilar e continuou cortando. A segunda pessoa, a terceira, a quarta, cada uma caiu com o mesmo peso de quem fora tratada como coisa, não como pessoa. Quando a última foi baixada ao chão, Silas estava arfando. Sua camisa estava encharcada de suor. Ele se ajoelhou entre os 5 corpos imóveis. Sua mão calejada pressionou a terra rachada e seca. Não desta vez, ele sussurrou. Não desta vez. Ele carregou cada uma delas para dentro da cabana. Sem nomes, sem perguntas sobre de onde vinham. Apenas água, panos limpos e o silêncio necessário. Quando a luz da lamparina a óleo caiu sobre seus corpos destruídos, Silas virou o rosto por um longo tempo para conter o tremor das mãos. Uma delas abriu os olhos. Seu olhar escuro era firme, assustadoramente claro apesar da fraqueza. Ela fitou Silas por um momento, depois falou, a voz rouca, mas determinada. Você não nos abandonou. Silas assentiu. Lá fora, o vento do Arizona ainda varria as pradarias. Mas dentro daquela cabana de madeira gasta, uma escolha havia sido feita, e ela traria sangue, balas e a redenção que Silas Ward aguardava havia 12 longos anos. O som de cascos ecoou justamente quando o sol tocava a borda da colina. Não era apressado. Era o som de homens que acreditavam ter o direito de voltar e reivindicar o que haviam perdido. Silas Ward limpava o sangue seco do braço de uma das 5 mulheres quando ouviu. Ele se levantou imediatamente. Não precisou olhar pela janela para saber quantos vinham. A guerra lhe ensinara isso. 10 cavalos pararam diante da cabana. 10 homens. Casacos cobertos de poeira, rifles pendurados nas costas, chicotes presos aos cintos. No centro estava o capataz do acampamento de mineração, rosto bem barbeado, olhos frios como pedra, um meio sorriso nos lábios. Velho, ele gritou, vim buscar de volta o que foi roubado. Silas saiu para a varanda. A espingarda repousava firme em suas mãos. O cano apontava para o chão, mas não havia nada de relaxado em sua postura. O vento levantou seu casaco,
revelando o corpo magro e resistente de um homem que sobrevivera a mais tempestades do que aqueles homens poderiam imaginar. Não há nada aqui que pertença a você, disse Silas. Sua voz era baixa e controlada. Apenas pessoas. O capataz riu. Alguns dos homens atrás dele acompanharam. Pessoas. Você não entende. Elas são minhas. Fugiram. Eu só vim buscar o que é meu. Silas não respondeu. Deu meio passo para trás, bloqueando completamente a porta da cabana. Lá dentro, ninguém disse uma palavra. Mas ele sabia que 5 pares de olhos acompanhavam cada respiração sua. Um dos homens deu um passo à frente, a mão no rifle. Saia da frente, velho. Isso não é da sua conta. Nesse instante, Silas ergueu a espingarda. Não com pressa, apenas o suficiente para deixar claro que a linha havia sido traçada. Dê mais um passo, disse ele. E eu atiro. O silêncio caiu pesado, como um batimento cardíaco. Então o capataz estreitou os olhos. Acha mesmo que pode ficar sozinho contra 10 homens? Silas o encarou. Já fiquei contra mais do que isso. O homem riu novamente, mas dessa vez ninguém o acompanhou. Ele cuspiu no chão e virou o cavalo. Muito bem. Fique com elas. Mas lembre-se, você acabou de escolher um lado. Os 10 cavalos se viraram. A poeira subiu em nuvens antes de desaparecerem atrás da colina. Silas permaneceu imóvel por um longo tempo depois que se foram. Ele sabia que voltariam. E da próxima vez não seriam apenas palavras. Ele voltou para a cabana e trancou a porta com força. Então começou a contar as balas. É ótimo ter você aqui. Por favor, inscreva-se no meu canal para me apoiar. A noite caiu sobre o Arizona mais rápido e mais fria do que Silas Ward esperava. O vento uivava pelos desfiladeiros das montanhas, assobiando ao redor da cabana como sussurros de espíritos inquietos. Ele trancou a porta, deslizou a trave de madeira e começou a reforçar cada janela com tábuas velhas. Dentro da cabana, 5 mulheres Apache estavam espalhadas ao redor do brilho de uma única lamparina a óleo. Ninguém dormia. Apenas o som de respirações pesadas e olhos arregalados, estranhamente atentos, preenchia o ambiente. Silas encostou a espingarda na parede, sentou-se e começou a limpar cada bala com um pano seco. Cada leve clique do metal fazia uma das mulheres se encolher. Sua mão apertava com mais força um pequeno punhal escondido sob um cobertor rasgado. Silas percebeu. Não é necessário, disse ele em voz baixa, sem levantar os olhos. Se eles atravessarem a porta, eu vou ouvir primeiro. Uma das mulheres sentou-se lentamente. Os ombros estavam cobertos de hematomas, o corpo ainda doía, mas ela se manteve ereta, mais alta que Silas, ao se aproximar. A luz da lamparina iluminou músculos firmes e cicatrizes antigas sobrepostas às recentes. Nós não estamos nos escondendo, disse ela. Sua voz era rouca, mas firme. Se eles voltarem, nós ficamos ao seu lado. As outras se sentaram uma a uma. Ninguém chorou. Ninguém implorou. Uma delas quebrou o cabo de uma vassoura ao meio, testando o peso da madeira nas mãos. Outra amarrou o cabelo longo para trás com um movimento rápido e preciso de uma guerreira se preparando para a batalha. Silas levantou o olhar para elas pela primeira vez em muito tempo. Já tinha visto homens fortes se despedaçarem sob o peso do medo. Mas ali, naquela pequena cabana de madeira, estavam 5 mulheres que tinham acabado de sair do inferno. E nenhuma delas abaixou a cabeça. Vocês não precisam fazer isso, disse Silas. A mulher mais próxima balançou a cabeça. Eles nos penduraram para morrer. Se formos morrer de novo, morreremos de pé. As palavras caíram no ambiente como uma pedra lançada em águas paradas, bem longe na distância. Um som retumbou, não cascos, algo mais profundo, mais antigo. Silas saltou de pé e foi até a janela, olhando para a crista escura da colina. Ele não tinha certeza do que ouvirá, mas as 5 mulheres tinham. Uma delas sussurrou, quase com reverência. Tambores. Silas se virou. Que tambores? Ela respondeu, os olhos brilhando na escuridão. Tambores tribais. Silas apertou o punho em torno da espingarda. Não sabia se aqueles tambores anunciavam salvação ou destruição. Mas sabia de uma coisa naquela noite: ninguém naquela cabana estava sozinho.
Eles voltaram exatamente quando a lua surgiu por cima da crista. Sem gritos, sem chamar nomes. Apenas 10 figuras emergindo da escuridão, se espalhando como predadores há muito acostumados a matar. Os cavalos haviam sido amarrados longe da cabana. Desta vez, não vieram para conversar. Silas Ward os ouviu primeiro, o estalo das botas sobre o cascalho. Ele ergueu a mão em sinal. A lamparina foi apagada. A cabana afundou numa escuridão densa e pesada. O primeiro tiro rasgou a janela como tecido sendo arrancado. Silas rolou para o lado. A espingarda rugiu, o clarão iluminando o interior por um segundo. Um grito de dor ecoou na escuridão. Ele não parou para conferir. A guerra lhe ensinara: ficar parado é morrer. O tiroteio explodiu. A madeira se estilhaçou. Poeira caiu como chuva. Uma bala raspou o ombro de Silas, queimando como fogo. Ele cerrou os dentes, mudou de posição e atirou novamente. Do lado de fora, eles xingavam e gritavam. Um avançou direto para a porta da frente e caiu no instante em que a alcançou. O corpo bateu no chão seco com um baque, o rifle voando para longe. Mas 10 homens não param por causa de um. 2 contornaram pelos fundos. Silas ouviu a madeira sendo golpeada com força. Antes que pudesse se virar, uma porta se abriu violentamente, e então já não era mais apenas a luta dele. Uma sombra avançou de dentro da cabana. Alta, rápida, uma mulher apache com um pedaço de madeira quebrado nas mãos o esmagou contra o rosto do primeiro homem. Osso estalou. Ele caiu sem emitir um som. O segundo ergueu a arma, mas um punhal afundou em seu braço antes que pudesse disparar. O grito de dor rasgou a noite. Levantem! Gritou Silas, mas elas não precisavam que ele dissesse isso. Outras 2 mulheres avançaram, lutando sob a luz da lua, músculos retesados, movimentos precisos, sem hesitação. Não eram vítimas em fuga. Eram sobreviventes. Tiros. Gritos. Respirações ofegantes. Tudo se misturou em caos. Então, de repente, um som baixo e profundo ecoou das colinas distantes. Não era um tiro. Era um tambor. Lento. Pesado. Batia no peito como o coração da própria terra. Os homens armados congelaram. Um deles virou a cabeça, o rosto pálido. Que diabos é isso? O tambor respondeu com uma batida ainda mais forte. Silas ficou entre a fumaça e as sombras, o sangue escorrendo pelo braço, os olhos fixos na linha escura da colina. Ele sabia, a luta acabará de entrar em um novo capítulo. Os tambores não aceleraram. Permaneceram lentos, profundos e constantes, como o coração de algo que vivia naquela terra muito antes de qualquer rifle existir. Então, figuras surgiram ao longo da crista. Não uma ou 2. Uma fileira inteira de guerreiros apache emergiu da escuridão, descendo pelas pradarias em absoluto silêncio. A luz da lua percorreu pinturas de guerra, penas, lanças longas e rifles antigos, compondo uma visão que gelou o sangue de quem observava. Os homens armados ficaram imóveis. Um murmurou uma maldição. Outro recuou meio passo. Depois outro. Ninguém disparou. Não havia necessidade. Os guerreiros se espalharam rapidamente. Sem gritos. Sem pressa. Cercaram os homens com uma presença pesada e sólida como a própria terra. Cada espaço foi tomado, não com ruído, mas com intenção. Um jovem guerreiro avançou, golpeando o pulso do homem mais próximo com a coronha do rifle. A arma caiu no chão. Outro foi arrancado de seu esconderijo. Um terceiro foi jogado de rosto contra a grama seca, as mãos amarradas firmemente atrás das costas com uma corda áspera. Em poucos batimentos do coração, todos os homens armados haviam sido desarmados. Ninguém mais morreu. Mas todos sabiam, se a tribo tivesse desejado, nenhum deles ainda estaria de pé. Silas Ward permaneceu em silêncio, a espingarda abaixada. O sangue ainda escorria por seu braço, mas ele já não sentia a dor. Estava testemunhando algo diferente, uma ordem das coisas intocada pelas leis de qualquer cidade. Um homem mais velho saiu do círculo de guerreiros. Alto, ereto, cabelos negros riscados de prata. Não carregava arma alguma. Seus olhos pousaram primeiro sobre as 5 mulheres apache ao lado de Silas. Depois, em Silas. Você foi quem cortou as cordas, disse ele. A voz era profunda e clara. Silas assentiu.
E quem disparou a arma? Acrescentou o homem. Sim. Não havia raiva em seus olhos, apenas julgamento. Por quê? Silas não respondeu de imediato. Olhou para 5 mulheres, corpos que antes tinham sido deixados para morrer, agora firmes na escuridão. Por que ninguém mais fez isso? Disse lentamente. E uma vez eu virei o rosto. O homem permaneceu em silêncio por um longo tempo. O vento percorreu as pradarias. Os tambores haviam cessado. Por fim, ele se virou para um guerreiro ao seu lado e fez um único gesto com a cabeça. Levem-nos, disse. Eles responderão às leis da tribo. Os homens armados foram arrastados para longe, pálidos, agora silenciosos. O ancião voltou a olhar para Silas uma última vez. Você se envolveu em nossos assuntos, disse, mas não entrou como ladrão. Seus olhos então se voltaram para as 5 mulheres. Agora é a vez delas decidirem. O amanhecer chegou lentamente, pintando as pradarias do Arizona de um amarelo pálido, como cinza ainda fumegante. Depois de uma noite de sangue e tambores, o ar estava estranhamente silencioso. Os guerreiros Apache permaneciam alinhados à distância, sem pressa, calmos. A grande luta havia terminado. Agora vinha a parte mais difícil. O ancião, o chefe, deu um passo à frente. Seu olhar percorreu lentamente as 5 mulheres Apache ao lado da cabana. Seus ferimentos mal haviam sido tratados, os ombros ainda doloridos, a pele ainda em carne viva, mas as costas estavam retas e as cabeças erguidas. Vocês já suportaram o suficiente, disse ele. A tribo levará vocês para casa. Lá vocês terão proteção. Há leis. Há a terra de seus ancestrais. Ninguém respondeu de imediato. Silas Ward permanecia a alguns passos de distância. Em silêncio, ele sabia que aquela não era uma escolha que cabia a ele. Uma mulher deu um passo à frente, a mesma que havia sussurrado para ele enquanto estava pendurada na cruz. Seus olhos encontraram os do chefe sem vacilar. Nós já vivemos sob essa proteção antes, disse ela, e fomos penduradas para morrer. Um leve murmúrio percorreu a fileira de guerreiros. O chefe não a interrompeu. A segunda mulher se aproximou. Aqui, disse ela, apontando para a velha cabana de madeira. Aqui ninguém pergunta a quem pertencemos. A terceira falou, a voz baixa, mas firme. Aqui ninguém nos toca sem permissão. A quarta assentiu. Aqui ninguém vira o rosto. A última mulher olhou brevemente para Silas, depois voltou-se para o chefe. Nós vamos ficar. O vento aumentou, arrastando a grama seca pelo chão. O chefe as observou por um longo tempo. Não estava zangado, apenas era um homem que compreendia que algumas feridas não podem ser curadas com promessas. Vocês sabem, disse ele lentamente, que não haverá lei tribal para protegê-las aqui. A primeira mulher respondeu. Nós sobrevivemos sem lei para nos proteger. O silêncio se espalhou pelo campo. Então o chefe fez um único gesto com a cabeça. Então essa escolha é de vocês, disse ele. E a tribo a honrará. Ele se voltou para Silas Ward. Você lhes deu um lugar para ficar de pé. Não um lugar para se esconder. Silas baixou a cabeça. Não por orgulho, mas por respeito ao peso que acabará de cair sobre seus ombros. Quando a tribo começou a se afastar, os tambores não soaram novamente. Apenas o vento e o som suave de passos sobre a grama seca permaneceram. As 5 mulheres ficaram. A velha cabana de madeira não havia mudado. Mas, a partir daquele momento, ela deixou de ser o lar de um homem solitário. Os ventos mudaram mais cedo do que o normal naquele ano. As pradarias ao redor da cabana de Silas Ward já não eram apenas douradas e ressecadas nos trechos baixos da terra. Novos brotos de grama começaram a surgir, frágeis, mas teimosos. Todas as manhãs, Silas os via ao abrir a porta. Como se a própria terra estivesse aprendendo a viver novamente. A cabana de madeira deixou de ser silenciosa. Uma das 5 mulheres consertou os buracos do telhado. Outra cavou valas de irrigação. 2 ergueram uma nova cerca com madeira antiga, os músculos retesados sob o sol da manhã. Ninguém dava ordens. Cada tarefa era feita como se aquele lugar já fosse o lar delas havia muito tempo. Silas trabalhava ao lado delas, não como um salvador, mas como alguém que pertencia ali. À noite, sentavam-se juntos na varanda. Poucas palavras eram trocadas. Apenas o som dos insetos,
do vento e o estalar suave de uma pequena fogueira. Uma delas colhia flores silvestres na encosta e as colocava em um copo velho de lata sobre a mesa. Um gesto simples, mas Silas olhava para aquilo por muito tempo. 12 anos antes, ele havia sobrevivido à guerra, mas deixará uma parte de si para trás. Achava que o preço da sobrevivência era a solidão. Agora compreendia, sobreviver sozinho não era o preço. Era a punição. Numa noite, a mulher que estivera à frente de todas as escolhas veio ficar ao lado dele. Não o tocou. Apenas ficou ali. Você nunca perguntou para onde iríamos, disse ela. Silas balançou a cabeça. Por quê? Se eu perguntasse, vocês poderiam achar que eu queria que fossem embora. Ela assentiu suavemente. Foi por isso que ficamos. Dia após dia, o telhado se ampliava. Uma nova fogueira para cozinhar foi construída do lado de fora. Um pequeno depósito para suprimentos de inverno começou a tomar forma. As mesmas mulheres que um dia haviam sido penduradas para morrer agora construíam um lugar onde ninguém seria deixado para trás. Silas as observava ao pôr do sol, suas sombras longas se estendendo sobre a terra. Ele já não pensava no Tennessee todas as noites. E se havia uma lição que aprenderá tarde na vida, era esta: nem toda família começa com sangue. Algumas famílias começam com uma decisão muito simples: não virar o rosto quando se tem todos os motivos para fazê-lo. Silas Ward não salvou vidas para se tornar um homem bom. Ele a salvou porque, se não o fizesse, teria deixado de ser quem realmente era. Depois da guerra, muitos homens aprenderam a endurecer para sobreviver. Mas Silas aprendeu algo mais difícil: preservar a bondade em um mundo que exigia que ele se tornasse frio. Sua bondade não mudou todo o Oeste, mas mudou o destino das pessoas que estavam diante dele naquele dia. E, às vezes, isso é suficiente, porque cada ato de bondade, por menor que seja, ensina silenciosamente este mundo a ser menos cruel. Foi uma honra compartilhar esta história com você. Queridos espectadores do Best Wild West Stories, espero sinceramente que a felicidade encontre vocês e que a levem adiante para todos ao seu redor. Do fundo do meu coração, obrigado. Se você amou esta história, comente o número 3 abaixo e não se esqueça de se inscrever e apoiar o canal.